Olá, meu nome é Dani Abdelrahman, sou médica infectologista. Vim falar um pouquinho sobre o coronavírus. A gente tem visto muitas notícias aí erradas, falsas, que têm gerado um pavor muito maior do que esclarecimentos. Então, nesse momento, acho que é importante a gente conversar um pouco sobre o que é verdadeiro e o que não é, sobre o que é importante principalmente e o que vai fazer com que a gente consiga conter o número de infecções. Todo mundo já ouviu falar sobre o vírus, é um vírus que pertence a uma grande família de outros coronavírus e que foi descoberto agora, no finzinho de 2019, em dezembro, lá na China. Desde então, nós já temos casos no mundo inteiro. O segundo local mais acometido depois da China foi a Europa, principalmente a Itália. No Brasil, hoje, nós temos 5 óbitos registrados, sendo 4 em São Paulo e 1 no Rio de Janeiro, com mais de 500 casos já no país todo. É uma situação alarmante, sim. Até a semana passada nós não tínhamos muita ideia de como isso ia caminhar, mas de poucos dias para cá nós temos visto aumento desses casos. Mas nós temos que lembrar que nesse momento, cada um pensar em si e todo mundo se desesperar não vai ajudar ninguém. A exposição ao vírus existe para todos nós, algumas coisas têm que ser feitas para que a gente evite essa exposição. As empresas já estão liberando os funcionários, algumas delas, para que seja feito home office, isso é importante para quem puder ficar em casa. As aulas já estão suspensas, os comércios já estão sendo fechados. Essas são medidas para que a gente fique mais em casa e não pensando que são férias, né? Então não adianta a gente não mandar as crianças para a escola, mas achar que dá para a gente ir à praia, por exemplo. É uma situação em que a gente precisa ficar em casa, tendo contato, o mínimo contato possível com as pessoas de casa, evitando contato com os mais idosos, que são a população de maior risco. E isso é muito importante a gente ter em mente, principalmente evitar locais de aglomeração. Alguns locais continuam abertos e é fundamental que continuem, né? Supermercados, farmácias. Então, o que a gente tem visto é esse desespero de todo mundo para que estoque comida, os supermercados lotados. Isso não cumpre o intuito que é evitar aglomeração. Então é muito importante para que a gente consiga pedir as coisas em casa, o que dá para pedir. Lembrando que a população jovem pode apresentar sim casos e casos mais complicados, inclusive, mas isso não é a regra. A grande maioria dos casos graves tem ocorrido em pacientes mais velhos e que a gente chama pertencentes ao grupo de risco, aqueles pacientes que já têm doenças pré-existentes, que tomam medicações imunossupressoras, diabéticos, hipertensos, pacientes em quimioterapia. Esses sempre são os mais suscetíveis a doenças infecciosas e nesse caso não é diferente. O que é fundamental é a gente saber que não adianta ter desespero nessa hora. Pacientes jovens, na sua grande maioria, em 80% dos casos, são casos não complicados, 80% dos casos totais, são casos não complicados, em que as pessoas podem, inclusive, não ter sintomas, serem assintomáticas. E em pessoas sintomáticas, o quadro principal é como se fosse um resfriado. Então tem sintomas respiratórios, febre, mas é fundamental que a gente saiba que alguns casos podem evoluir para a gravidade e ficar de olho nesses sintomas, principalmente falta de ar. Então em qualquer idade e com qualquer história que você tenha de doenças pré-existentes ou não, se você tiver sintomas respiratórios altos com falta de ar, deve procurar o pronto-socorro. A falta de ar pode ir piorando durante o período dos sintomas, pode ir se agravando, então é muito importante que isso seja observado todos os dias. E o mais importante de tudo, se você não tiver sintomas de gravidade, não procure o pronto-socorro. Nós não temos indicação de ficar internando pacientes sem gravidade com casos e com sintomas leves, e muito menos enchendo as salas de espera de pronto-socorro. Porque se você não tiver adquirido o vírus, tiver um simples resfriado e ficar nessas salas de espera com pessoas que tenham o vírus, você pode pegar. Então, nesse momento, essa calma e esse discernimento de ficar em casa são fundamentais para toda a população. Não existe tratamento específico ainda para o vírus, nem vacina. Então, isso é uma dúvida muito frequente. A vacina provavelmente vai demorar para aparecer. E o tratamento específico hoje também ainda não tem nada comprovado. Alguns antivirais têm sido testados, mas sem nenhum sucesso por enquanto. Então a gente trata os sintomas
e faz com que esse paciente tenha um suporte adequado dentro do ambiente hospitalar, caso ele precise ser internado. Alguns vídeos têm sido veiculados pela internet, por redes sociais, pelo WhatsApp, áudios também, mas no geral esses vídeos e essas informações falsas só servem para que fique todo mundo mais desesperado. Então, lembrando que reposição de vitamina C, chá quente e outras medidas, soroterapia, soro de imunidade, isso não tem nenhuma validade. Existem profissionais de saúde, inclusive, infelizmente, que estão aproveitando esse momento para tirar vantagem sobre algumas pessoas com menos informação e ganhar dinheiro veiculando informações falsas sobre reposição de soro e de imunidade. Não existem medidas específicas neste caso para melhorar a imunidade. É importante a gente lembrar que medidas gerais, como boa alimentação, atividade física regular, noites de sono bem dormidas, vida saudável, é o que normalmente faz com que a gente tenha uma boa imunidade. Medicações que são veiculadas por aí, com pessoas vendendo soros e tipos de vitamina, não são verdadeiras. Agora, recentemente, surgiram notícias falando de uma possível vacina que a China desenvolveu e que não estão liberando para o resto do mundo. Isso também não é verdadeiro. Nós não temos vacina ainda, nenhuma vacina ainda validada para esse vírus. Quanto menos a gente acreditar nessas histórias e nessas informações falsas da internet, principalmente quanto menos a gente passar essas informações para frente, a gente vai ter um controle melhor, menos desespero e mais sensibilidade, e principalmente nesse momento a gente precisa ter essa sobriedade para que todo mundo não fique desesperado por aí. Espero ter ajudado de certa forma, esclarecido algumas dúvidas, e é importante que todos tenhamos calma nesse momento e que a gente consiga cumprir as recomendações de ficar em casa. Isso é importante. Até logo!